Bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais um ATP-CDE. Nós estamos na semana B de 18 de setembro. O nosso tema de hoje vai ser matemática e a sondagem dos números segundo o documento orientador. Lembrando que o documento orientador é a nossa versão final que nós recebemos e até mesmo fomos orientados com relação a esse documento para poder fazer essa sondagem do terceiro bimestre. No percurso formativo, as nossas primeiras ideias dos estudantes a respeito do sistema de numeração decimal, nós vamos revisar um pouco os conceitos desenvolvidos nela. Nós vamos revisitar a composição da lista de números a ser ditada, a sondagem de números, os procedimentos de avaliação e os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal. Os nossos objetivos são revisar conceitos a respeito das primeiras ideias dos estudantes sobre o sistema de numeração decimal. Nós vamos revisitar a composição da lista de números a serem ditadas, lembrando que o documento anterior nós tínhamos uma lista, e nós vamos revisitar essa lista e refletir sobre ela para que as crianças possam fazer uma nova sondagem. Nós vamos também refletir acerca dos procedimentos que nós adotamos ao realizar a sondagem. Essa seria uma revisão desses procedimentos para que nós possamos tomar cuidado e fazer a melhor sondagem possível. Nós vamos refletir sobre os níveis de apropriação, como que as crianças, como que os estudantes, quais são os níveis de apropriação, em cima de quais níveis, quais critérios de apropriação do sistema de numeração decimal nós vamos desenvolver. Então, aqui nós apresentamos o documento orientador, que é o modelo revisado, né, que foi o último, e vai ser ele de maneira permanente. E nós temos aqui a retrospectiva do processo de elaboração do documento orientador, que nós tínhamos um primeiro, que é a elaboração da versão inicial, que foi pensado, um primeiro pensamento sobre como a criança pensa a respeito dos números, como são os procedimentos, e depois nós fizemos uma revisitação, uma revisão desse documento, pensando e refletindo mais sobre os critérios, os níveis de apropriação, em quais são as hipóteses das crianças. Então, aqui nós vamos começar com matemática e a sondagem numérica. As primeiras ideias dos estudantes a respeito do sistema de numeração decimal. Então, nós vamos parar um pouquinho aqui, que no documento anterior da versão inicial, nós já tínhamos falado sobre, mas nós vamos revisitar esses conceitos um pouco. Então, quando eu falo do tamanho da escrita numérica, né, como que a criança pensa? Então, quando a criança se depara com a escrita numérica, ela costuma analisar o tamanho dessa escrita e passa a levantar a seguinte ideia. Então, quanto maior a escrita, maior o número. Esse é o critério que ela usa. Então, por exemplo, 941 é maior que 94, pelo simples fato do primeiro ser escrito com 3 algarismos e o segundo com apenas 2. O fato do número ter maior quantidade de algarismo para a criança, para o estudante, faz com que a hipótese dele seja o número que tem maior quantidade de algarismo, ele é maior do que aquele que tem menos. No sentido de reiterar a ideia do estudante, que mesmo que sem saber ler e relacionar a quantidade e o que a escrita numérica representa, ele apresenta a ideia de que quanto maior o número de algarismo que a escrita numérica possui, maior é a quantidade que ela representa. Fazendo um paralelo com a sondagem de escrita alfabética, a hipótese da criança inicial com relação às palavras é que quanto maior o objeto a que se refere, né, para escrever a palavra, maior quantidade de letras a palavra tem que ter. Vamos supor, se for uma formiga, a palavra formiga, pelo animal ser pequeno,
tem que ser menor do que a palavra, por exemplo, de elefante. Então, a palavra elefante, por ser um animal grande, o elefante tem que ter mais letra do que pelo fato do animal, do objeto que a gente está pensando, que se fala, seja maior. Então, ela vai atribuir no sistema de escrita alfabética, ela vai relacionar o tamanho do objeto ou daquilo que se fala na palavra com a quantidade de letras que ela precisa representar. Então, se a palavra é curta ou se a palavra é um pouquinho maior, conforme o tamanho daquilo que se fala. No número, não muda muito a hipótese. O número, ele vai, para o estudante, ele vai ser maior a partir do momento que ele tiver maior quantidade de algarismo. Então, o primeiro é quem manda, né? Nós vamos para outra hipótese, levantada pelos estudantes, que diz respeito ao número e ao que ele representa. Então, quando a gente confronta com escritas numéricas com a mesma quantidade de algarismo, por exemplo, antes ele tinha o 147 comparado com o 72, por exemplo, porque tinha mais algarismo no 147 do que no 72. Quando o estudante ele se depara com numerais que têm 2 algarismos, e os 2 números apresentados têm 2 algarismos, os estudantes apresentam uma hipótese baseada na análise do primeiro algarismo, que aparece na escrita. Então, por exemplo, 47, o primeiro que aparece é 4. E no 74, o primeiro que aparece é 7. A conclusão dele é que, pelo simples fato do 7 ser maior que o 4, esse número já vai ser maior na compreensão dele. Quando a escrita é associada à fala, então, nesse caso, a hipótese que o estudante escreve se apoiando no número falado, e ele parte do princípio, né, que quando ele verbaliza esse número, ele é apresentado de forma aditiva e decomposta. Então, por exemplo, quando eu falo 1249, ele vai decompor todo esse número. Então, ele vai pensar no número 1000, depois ele vai pensar no número 200, depois 40 mais 9. Só que quando ele for representar esse número, ele vai representar exatamente como ele leu. Exatamente como ele vê. Então, primeiro ele vai colocar o 1000, depois ele vai colocar o 200, depois ele vai colocar o 40 e depois o 9. Então, é importante destacar que, apesar da hipótese, né, na escrita dos números, a propriedade fundamental do sistema de numeração decimal é que cada algarismo assume determinado valor dependendo da ordem assumida na escrita. E com isso, o número ditado, levantado em consideração as propriedades do valor posicional do número, ele é escrito da seguinte forma: ele é 1249. Então, ele é escrito conforme a escrita e levando em consideração o valor posicional do número. Só que a criança ela não vê esse valor posicional, ela não. A escrita dela, a hipótese dela, ela se baseia no número, no que ele fala. Então, se ele fala 1249, a forma como ele vai representar esse número vai ser exatamente a forma como ele consegue enxergar ele. E ele vai representar por escrito, por registro, de forma decomposta, assim como ele lê. Então, vamos lá, revisitando um pouquinho a composição de lista dos números a serem ditados, né? Como que a criança ou o estudante pensa? Então, nós temos vários os números considerados nós, né? Só para rever rapidamente, quais são os números nós? Os números nós são aqueles números que são compostos por dezenas, centenas e milhares de cheios, ou redondos, como chamamos, segundo Lerner. As crianças manipulam, em primeiro lugar, a escrita dos números considerados nós, que são as dezenas, centenas, números redondos, que não têm que não são números, por exemplo, 15, eles são números cheios, então eles vão trabalhar com os números 10, 20, 30 na casa da dezena, daí depois eles vão trabalhar com as centenas redondas, né, que são 100, 200, 300, 400, 500,
e dos milhares, que são 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Então, eles não conseguem ainda trabalhar com aquilo que tem, com números que são que vão para além dos números cheios, os números redondos. As escritas dos números transparentes, elas são aqueles números que por si só eles já dão pistas a respeito de sua escrita. Então, depois que ele passa pela situação de entender quais são os números cheios, que são os números nós, então, na casa da dezena, no caso 80, 50, 90, aí ele começa a trabalhar com números que dão pistas para ele saber quais são. Então, por exemplo, 83. Ele já, ao falar, né, 83, ele vai pensar de maneira decomposta primeiro, né, o 80 e o 3, mas o próprio 3, o próprio algarismo 3 já vai dar a visão para ele de qual número ele vai colocar junto com 80 para formar 83. Então, para ele é óbvio que o resultado do número é 83. Fato que os estudantes em processo de aquisição do sistema de numeração, eles compreendem de maneira mais fácil a escrita numérica, em que os algarismos, de certa forma, ficam evidentes. Então, por exemplo, 85, 89, 81, 82, esses são números que dão dica para ele de qual número ele vai colocar junto com o 80, com o 8 do 80. Então, fica óbvio para ele. Pode ser que aconteça dele colocar, por exemplo, 80 mais 3, e daí vai ficar 803, porque ele juntou 83, como ele fazia aqui no número quando ele decompunha, quando a escrita está associada à fala, que ele decompunha o número. Então, quando ele depois de decompor, ele vai pensar 83 e ele vai juntar. Só que daí ele vai juntar o 80 e o 3 junto, ficando 803 para aqueles que já compreendem o sistema de escrita numérica. Quando esses estudantes, né, quando não fica evidente esses números, eles são considerados números opacos. E aí, quais são as escritas dos números opacos? Elas são conhecidas, né, com essa denominação numérica, que são números que não são transparentes, que eles não dão dica para esse estudante de como ele vê essa escrita. Então, por exemplo, o 11, o 13, o 15 são números opacos, porque eles são números que você não consegue identificar naquele momento que tem um 5 ali, que tem um... Dentro da palavra 15, ele não consegue identificar um 5, ele não consegue identificar um 3, porque ao nomear o número, ele não vai conseguir identificar esse número, o que representa ele. Os números compostos por algarismos iguais. Na escolha dos números a serem ditados em uma sondagem, é necessária a garantia dos números compostos por 2 ou mais algarismos repetidos, como 44, 333, 2.222, 4.444. Então, esses são os números repetidos, para saber como é que esse estudante vai compreender esse processo. Como que ele vai representar esses números repetidos? Então, números que apresentam zeros intercalados. No processo de compreensão do sistema decimal, de numeração decimal, uma das maiores dificuldades do estudante é ele compreender a escrita quando ela é composta por um ou dois algarismos formados por zero. E isso a gente pode ver a dificuldade do estudante em relação ao valor posicional do número. Então, dessa forma, por exemplo, a escrita do 107, 1023, 12.029, ele costuma colocar em evidência esse importante aspecto na aquisição do conhecimento. Ele tem muita dificuldade de compreender o valor posicional quando existem zeros dentro do algoritmo, do número.
E os números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações. Quais são esses números? Pode ser a data de nascimento, o ano, né, de nascimento, o ano de referência dele, com relação a alguma experiência que ele tenha passado. Então, números da casa, números de telefone, números de situação de calendário do. Então, assim, para escrever, ele se utiliza como base um número que ele já conhece, por exemplo, o número da casa, ou a data do ano que ele se encontra, para escrever outros números. Nesse caso, é importante observar se o uso do zero intercalado ele é somente feito pela generalização ou se o estudante realmente compreendeu o princípio do zero naquela posição. Porque ele pode, pelo fato de ser generalizado, ele pode apenas ter feito representado como uma memorização desse número, de como, sem compreender o porquê do posicionamento dele, do posicionamento do zero nesse valor. E desse modo, a comparação dessas escritas ela é fundamental para o professor tomar decisões em relação ao nível que o estudante se encontra. Então, quais são os procedimentos de sondagem? Né? Nós conhecemos os procedimentos, nós conhecemos os números, né? E como é que os estudantes compreendem cada número e a classificação deles. E agora nós vamos passar um pouquinho para rever os procedimentos de sondagem que nós temos, os cuidados, os pontos de atenção dessa sondagem. Então, o que nós vamos fazer antes da sondagem? Nós vamos nos planejar de quais números serão ditados aos estudantes primeiro, elaborando uma lista e a ordem que será ditado cada um deles. Nós vamos separar as folhas em que o estudante irá escrever a lista pessoal, e essa folha precisa ser sem pauta para que o estudante possa ter liberdade para escrever, porque nesse momento ele vai ter várias formas de representar esse número. E desse modo, né, uma vez que nós formos dar a folha sem pauta, nós sugerimos que o professor distribua meia folha de sulfite para cada estudante. E qual é a orientação que esse professor tem que dar a esse estudante para realizar essa sondagem, né? Então, primeiro que, em relação ao período da realização da sondagem de matemática e língua portuguesa ser realizada de forma individual com cada estudante, é preciso orientar que, nesse momento, né, da sondagem, ela se configura em uma ocasião em que o professor é um estudante da turma e um estudante da turma vai ter a oportunidade de conversar e na qual o educador terá o privilégio de observar o que cada estudante conhece. Então, primeiro, tem que haver um planejamento, a separação do material e orientar previamente esse estudante sobre o que vai acontecer, antecipar as situações para que o estudante, na hora de fazer, primeiro faça o melhor dele possível e faça sem se sentir pressionado pela questão de ser, talvez ele entender como um teste. Então, que se explique, que se antecipe isso para ele, para que ele possa fazer com calma e sempre dando o seu melhor. Durante a sondagem, né, após ter feito toda uma conversa com os estudantes, nós devemos entregar a folha de papel sulfite ao estudante, solicitar que escreva o nome e a data de realização da sondagem, informar que se trata de uma sondagem de números, que será ditada um número de cada vez e que será dado o tempo que o estudante necessitar para escrita de cada um, para ser ditado o próximo e assim por diante. Orientar o estudante para que escreva o número de maneira que achar que é correta, mas que seja da melhor forma possível. O que nós falamos aqui da melhor forma possível, que o professor, ao ler, consiga entender o que esse estudante fez. Então, que ele possa fazer uma escrita limpa,
que ele possa tomar cuidado, que ele possa ter capricho, que ele possa fazer com o melhor dele. Explicar que os números ditados devem ser escritos um embaixo do outro, ou no espaço do papel que o professor preparou. É muito importante que esse professor oriente esse estudante nesse sentido, sobre a forma como ele vai registrar esse número. Promover um clima agradável, de modo a deixar o estudante bastante acomodado para que ele possa demonstrar o que sabe. E ditar um número por vez, de maneira clara, para que ele possa escrever respeitando o tempo dele. Ditar o número da forma mais natural possível, então não ficar, ao ditar, não ficar decompondo os números, né? Porque é muito provável que o estudante vá até mesmo se confundir se isso for feito. Então, ditar ditar os números de forma mais fluida possível, mas ao mesmo tempo mais clara e mais natural. Buscando não expandir, não ficar fazendo pausas durante o ditado, ou seja, forçar as partes que ele quer evidenciar no número ditado. O que fazer após a sondagem? Uma vez estando com os resultados, né, com as escritas e os registros das crianças, dos estudantes, o professor vai fazer a análise de cada número escrito pelo estudante, ele vai elaborar o portfólio da turma, deixando espaço para colar a sondagem de cada um, de modo que fique visível e próximo para facilitar a observação do avanço de cada um, ou seja, eu vou fazer do estudante Gustavo, por exemplo, eu vou pegar a primeira sondagem do Gustavo, a segunda sondagem do Gustavo, a terceira sondagem na sequência, próximo uma da outra, para que eu possa, com maior facilidade, já conseguir visualizar como é que o estudante avançou, se ele avançou, qual análise que eu vou fazer dele. Se eu pegar um portfólio que eu colocar um lá na frente e fora de ordem, eu vou demorar e vai dificultar meu processo de análise. Então, como é que eu vou depois, após ter feito esse portfólio, essa análise, lembrando de montar esse portfólio com esse cuidado de colocar as sondagens próximas para que se possa fazer uma análise melhor, eu vou inserir os dados no sistema do mapa classe, como se insere os dados do sistema de escrita alfabética no mapa classe, das hipóteses, e eu vou planejar atividades de acordo com os níveis de escrita numérica dos estudantes, porque após eu fazer, eu vou conseguir visualizar em qual nível eles se encontram, né, dessa escrita, e encontrando os níveis, eu já consigo ter a visão do que esse estudante precisa para avançar nessa hipótese, de acordo com os níveis dele. Então, eu vou elaborar as atividades de acordo com os níveis de escrita numérica do estudante, considerando os agrupamentos que possam ser feitos, as intervenções, as pontuações que eu possa colocar com eles, o desenvolvimento do trabalho que eu vou realizar com eles, a partir da análise que eu fiz da sondagem. Então, quais são os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal? Pensando em todos esses aspectos, né? Pensando em quais são esses números, como é que esse estudante pensa a respeito desse número, os números ditados, né? Nós vimos ali que tem cada tipo de número, ele tem que estar inserido na lista, com todo o cuidado possível, tem que fazer toda a orientação para o estudante. Nós vimos como esse estudante pensa a respeito da escrita dos números, até para poder conseguir fazer essa análise, quando nós vamos partir agora para os níveis de apropriação do sistema de numeração. Então, vamos lá. O nível 1. Quem é o estudante que está no nível 1? Nesse nível, né, fica evidente que a escrita numérica dos estudantes que não utilizam algarismos para escrever os números, eles apresentam escritas formadas por outros sinais gráficos, letra, desenho, pseudoletra, rabiscos, ou mesmo quando imitam a escrita rápida do adulto, entre outras formas.
Por que que eu coloquei verde? Por que que eu coloquei vermelho nesse... O vermelho são pontos de atenção, né? Então, assim, lógico, o verde também, mas o verde ele caracteriza aquilo que o estudante, o que que eu vou considerar nessa análise do nível 1, quem é o estudante que se encontra no nível 1, né? O de vermelho é que, ainda nesse nível, poderão ser caracterizados os estudantes em suas escritas que articulam algarismos e letras, pois ainda não diferenciam o sistema numérico do alfabético. Então, ainda se encontra nesse nível aqueles estudantes que não poderão, que ainda podem ser caracterizados os estudantes que em suas escritas fazem essa troca, né? Colocam letras e números junto para representar, ainda não consegue entender e diferenciar a letra e o número. No nível 2, o nível que caracteriza que é caracterizado, né, que o estudante se encontra nesse nível 2, são estudantes que compreendem que para escrever números é necessário utilizar os algarismos, e daí, nesse momento, ele já não mais usa as letras, os rabiscos, os desenhos, ele já compreendeu que para escrever números ele precisa usar somente o algarismo. E nesse caso não possui dúvidas. Então, aquilo que seria dúvida no nível 1 sobre a respeito do que eu vou usar para representar esse número, eu não tenho mais essa questão para ser desenvolvida. Eu já compreendi que o número é representado por algarismo. Porque quando convidados a escrever uma lista de números, as suas produções são compostas de algarismos, toda ela. Não existe uma escrita diferente usando letra ou qualquer outro sistema de escrita. Escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente em sua rotina. Então, vai haver alguns números como a idade deles, o número da casa, a idade, às vezes, da mãe, do pai, o número de data de aniversário, o dia da semana. Então, alguns números que eles já têm que já são convencionais para eles, que já são familiares, como principalmente datas, e de uso frequente na rotina deles, eles vão já conseguir usar. Então, eles já conseguem representar esses números de maneira convencional. No nível 3, fica caracterizado as escritas numéricas do estudante que relaciona o número falado com o número escrito. Então, nesse momento, aqui, o número que a gente fala, ele vai conseguir fazer o registro e ele vai compreender a escrita dos números nós, ou seja, as dezenas, centenas, em alguns casos, os milhares, compostos por zeros ou cheios. Então, como os professores os conhecem, dessa forma, escrevem de maneira convencional os nós em dezenas e centenas. Às vezes, eles vão apresentar o do milhar. Apresentam ainda dificuldade na escrita de números compostos por zero. Então, assim, números nós, eles vão conseguir representar 20, 30, 40, né? E nesse nível ainda ele vai até a casa da centena, em algumas situações do milhar, como por exemplo 1000, 2000. Mas quando esse número ele tem intercalado o número zero, por exemplo, 1000, 2022, ou um número que ele não faça parte da vivência dele, como 1025, a menos que ele use como referência escrita, mas ele vai ter dificuldade em escrever números que são intercalados por zero, como 302, como 109, porque ele ainda vai ter dificuldade de compreender o valor posicional deles. Então, eles escrevem com desenvoltura os números frequentes, né? Aqueles números de memória, ele vai conseguir registrar da forma como ele é falado mesmo, da forma como ele tem que ser, de forma convencional, mas aqueles números que não são da vivência deles, eles vão ter maior dificuldade para escrever ainda. O nível 4. Então, nesse nível, quem está no nível 4? Os estudantes que compreendem que o número representa, no entanto, a sua escrita é baseada na fala
escreve números ditados de forma aditiva e decomposta, como apresentado na fala. Em resposta, em relação aos números nós, ele costuma escrevê-lo de forma convencional, na ordem das unidades, dezenas de milhares. Eles já compreendem a escrita de números que apresentam zeros intercalados, e eles deverão ser caracterizados nesse nível quando eles conseguem escrever convencionalmente pelo menos 5 números dos 5 números dessa lista que demonstram que estão refletindo sobre o valor posicional. Então, somente dessas 5 palavras desse valor que o professor identificar que ele consegue fazer uma escrita convencional desses 5 números e entendendo o valor posicional deles, daí sim ele coloca no nível 4, né? Diferente do nível 3, que naquele momento pode ser que ele ainda coloque números mais de memória, e ele coloca o número de memória, mas ele não compreenda o valor posicional desse número. No nível 4 ele já compreende o valor posicional desse número, mas não basta que ele escreva somente 1 ou 2 palavras mostrando isso. É preciso que ele registre mais palavras e mais números, né? E compreendendo, mostrando que ele compreende o valor posicional. No nível 5, é o nível dos estudantes que compreendem o valor posicional dos números da lista, de forma geral. Ele escreve convencionalmente os números ditados na lista, considerando, né, nesse nível, nós devemos considerar mesmo aqueles estudantes que escrevem de forma ainda não muito convencional um dos números, quando tem zero intercalado, porém ele entende qual é o valor posicional dele. Ele pode até, na hora de registrar, ele registrar de uma forma ainda não muito convencional, mas compreendendo o valor posicional do número do qual ele está se referindo. Então, a escrita numérica dos estudantes, ela se pauta dentro desses níveis, para a gente poder fazer essa análise. Então, vamos ver aqui o estudante Gilson, né? Nós temos um exemplo aqui do estudante. Então, assim, lembrando que esse documento ele é retirado do próprio documento orientador, né? É um exemplo que foi dado no documento. A sondagem realizada com o estudante Gilson, 6 anos, matriculado no primeiro ano. Aqui nós temos os números ditados, né? Ainda ele, por exemplo, ele escreve os números, ele não representa, né, os números. Então, aqui, ao analisar a escrita numérica do estudante Gilson, observa-se o quanto sua produção está dissociada do sistema de numeração decimal. Aqui ele ainda representa por letra, ele ainda faz alguns desenhos, ou pseudoletras, né, que a gente chama, porque em boa parte da escrita dele, ele não registra da maneira com números, né, ele não representa com números. E vale destacar sua tentativa em escrever números, pois quando ele escreve o número 20, primeiro aqui, né, fica evidenciado sua busca em acertar a escrita do número. Assim como a escrita do número 6, ele compreende também, né? E 66, ele deve compreender a escrita do número 6. E aqui ele mostra, ele demonstra, né? Então, que nem o 11, ele já representa, embora esteja espelhado, mas aqui não dá para perceber muito como está essa escrita. Aqui, a partir daqui, ele já não consegue mais fazer uma representação por meio de números, né? De algarismo, ele representa por letras. Aqui nós temos, então, na escrita do terceiro número 11, a produção demonstra sua preocupação em traçar o número 11 por 2 desenhos, né? Que se aproximam da representação espelhada do número 11. Não dá para falar que realmente isso daqui seria o número 1, que representa o 11.
É uma tentativa de representar de modo espelhado esse número. Isso demonstra que o estudante, quando solicitado a escrever números, utiliza o seu repertório pessoal de elementos conhecidos dele, né? Que podem preencher o espaço da folha. E, a partir da análise, pode ser caracterizada a escrita desse estudante como nível 1, que é o pré-numérico. Quando nós vamos no estudante 2, a estudante Soraya, os números ditados, né? Então, ela conseguiu aqui representar o 20. Aí, no 66, ela já não compreende, né? No 11, ela já não... O 11 ela representa de maneira adequada, talvez até sendo possível que seja a idade dela, ou números familiares para ela. O 9, o 300, que aqui ele fez um 300 intercalado, ele usou os números que ele conhecia, né? Então, assim, na análise da escrita da estudante Soraya, fica evidente a diferença de suas produções em relação à escrita numérica do Gilson. Então, aqui, ela o tempo todo ela usa os números, ela não mais tem essa hipótese de tentar representar sem ainda diferenciar números de letras. Ela já compreendeu que para representar números ela precisa usar algarismo. Então, em nenhum momento ela fica em dúvida sobre essa questão da utilização de algarismos ou de letras para demonstrar. A estudante ela escreve de maneira convencional os números 20 e 11 e 9, né? Primeiro, terceiro e quarta da lista, respectivamente, e provavelmente por conhecer ou por ter certa familiaridade com a escrita desses números, né? São números possíveis de serem bem familiares para ela, assim, esses 4 números que ela representa. 3 números. Ao escrever o 300 e o 2022, ela utiliza alguns números e ele aproxima da forma convencional, já que ela escreve 304 e 202, né? Aqui para 2022, no caso. Então, ele se aproxima da forma convencional, mas ainda não é. Então, aqui ele compreendeu 3 números que provavelmente são familiares. As demais escritas da Soraya, né, ela reitera o conhecimento a respeito do que sabe em relação ao sistema de numeração. Ela compreende que para escrever precisa utilizar números, no entanto, ao analisar toda a lista, existe a prevalência em suas produções de falta da relação de número falado com o número escrito. Porque se nós formos ver, por exemplo, aqui no 20, onde seria o 28, que seria o último número, ela representou 801. Aqui no 82 ela representou como 210. Então aqui ela não consegue estabelecer relação com aquilo que é falado, com aquilo que deve ser escrito. Porém, é preciso observar nas produções das 3 últimas escritas que ela está em processo de transição na sua reflexão. E ela começa a relacionar o número falado ao número escrito, ficando evidente quando ditado o número 147, né? Então, nós temos ali o 147. Aqui. E ela já reconhece dois dos algarismos, né, desse 147, que compõem, já que ela escreve 817. Então, ela usou o 8 e o 7, né, para o número 147. Ela já conseguiu usar os valores, alguns valores, porque ela já reconhece 2 algarismos que compõem, já que escreve 817, e isso acontece de forma sistemática, ao reconhecer o 8 quando ditado 28 e o 2 quando ditado número 82. Né? Então, aqui, quando foi ditado 28, ela conseguiu registrar o 8, e quando foi ditado 82, ela pôs o número que era familiar para ela, que era o 2.
Diante dessa análise, a gente caracteriza essa criança, esse estudante, no nível 2. Quando nós chegando na estudante Ana Cecília, né, a sondagem realizada com a estudante Ana Cecília, nós temos aqui, ela é matriculada no segundo ano, os números ditados, né? E aqui na escrita da lista realizada pelo estudante, a Ana Cecília fica claro a preocupação dela, né? Então aqui ela registrou 300, aqui ela registrou 666 como sendo 61066, então aqui ela compreende esses dois últimos números. Ela registrou os 3 números que tinha na situação ali. O 15, então ela já compreende esse número que opaco. O 2023, que ela registrou convencionalmente. O 1471, ela decompôs esse valor, né? O 27, ela registrou convencionalmente. O 3000, aqui na verdade ela colocou 382, mas ela usou um zero a mais aqui, colocando 3000. O 2009 ela conseguiu absorver, né? Que ela colocou, na verdade é 209, ela está colocando um zero a mais aqui quando o número é na casa da centena. E o número 1008, ela acabou registrando, colocando 1008 de maneira decomposta. Então, na escrita realizada pelo estudante, fica claro que ela tem a preocupação em articular esse número falado com a sua versão escrita. E nesse processo, ela vai reajustando, né? É reajustado por ela e como um constante processo de reflexão no que se refere à escrita com base na fala e no valor posicional. A escrita dela, ela se difere dos exemplos 1 e 2, porque a Ana Cecília ela não tem mais alguma questão referente à relação da utilização dos números para escrever, como no exemplo 1. Né? Então, aqui ela já acabou com todas as situações de conflito, né? Aqui ela está começando a criar hipóteses muito mais preocupada com o valor posicional do que com as outras questões que ela teria anteriormente de representar o algarismo de maneira convencional pelo o número pelo algarismo, a questão dela representar já tomando cuidado com o valor posicional. A estudante ela escreve de maneira convencional os números 300, 15, 2023 e 27. Então aí nós temos já, né, 1, 2, 3, 4, 5 números, 4 números que provavelmente ela deve conhecer visualmente a escrita de algum deles, né? Ou no caso das dezenas, e ela deve se apoiar na propriedade do valor posicional dos números, como no caso da escrita do 27. Porém, para a escrita dos demais números, né, ela se apoia no número falado e escreve 1471 para 1471. Então, como já foi dito, ela decompõe o número. 3082 para 382, ela adicionou um zero a mais aí. E 10.000, na verdade, ela quis mostrar 1008, né? Para 1008, então ela fez em forma decomposta. Diante dessa análise, ela se encontra no nível 3, numérico falado, 1, né? Que eles têm os subníveis, conforme nós vimos no primeiro documento. O estudante Alex, ela foi realizada por um estudante de 10 anos, né? Matriculada no 5º ano. Os números citados já são mais complexos, tem uma quantidade de algarismo maior. É uma lista produzida pelo estudante Alex que evidencia seus conhecimentos e sua compreensão em relação ao sistema. Ele representou aqui ao que se refere ao ensino dos números no ambiente escolar. Então, a escrita do estudante, que apesar de seus 10 anos ainda encontra dificuldade para escrever números, principalmente aqueles compostos por ordem de milhares.
assim como a escrita de Ana Cecília, que foi feita no exemplo 3, demonstram a preocupação deles em articular com o número falado com a sua escrita, né? Tem aí um processo de reflexão constante com relação ao posicionamento do número. O que difere a escrita produzida pelo Alex daquela realizada por Ana é o fato de que o estudante já apresenta valor posicional em muitos dos números ditados, e quando ditado o número com maiores ordens, ele carrega ainda a hipótese segundo a qual a escrita de um número é baseada na fala quando precisa escrever centenas de milhar, como a ordem dos milhões. É interessante aqui uma observação que a lista ditada pelo professor possui números compostos por centenas de milhares e na classe dos milhões. E por isso a facilidade de interpretar as ideias do estudante, porque caso fosse uma lista de números de pequena ordem, poderia se afirmar que o estudante compreende o sistema de numeração decimal. Então, ele só foi possível compreender que ele ainda não, nessa questão, ele ainda apresenta dificuldade, porque na lista de número dele, ele deu valores na casa do milhão, de uma grande ordem, e daí ele representou dessa maneira. Então, assim, indo para o estudante da hipótese, estudante 5, né, a Ana Clara, a sondagem realizada com o estudante Ana Clara de 9 anos, nós temos aqui os números maiores, né, eles são mais de valor posicional maior, mais complexos também, é uma criança de 5º ano, de 4º ano. Então, vamos lá. O número 20.000 ela consegue representar, o 8 de maneira convencional, o 8.888 ela consegue representar, o 415, então aqui mostra que ela já não tem mais tanto, ela praticamente já escreve de maneira convencional, né? Então a lista produzida pelo estudante Ana Clara, ela coloca em evidência o conhecimento daquilo que ela compreende sobre o sistema de numeração decimal. E quando nós fazemos a análise da escrita dela, ela compreendeu, né, as propriedades de geração do sistema numérico. Todos os números ditados pelo professor foram escritos de números e a compreensão de suas propriedades. Então, todos os números da lista dela foi escrita de maneira correta, com exceção de 1 ou 2 com relação a intercalar os zeros, né? E nessa hipótese, e uma observação em relação à próxima sondagem a ser realizada é que Ana Clara pode ser caracterizada a escrita de estudante no nível 5, porque ela acertou praticamente tudo do valor posicional. Então, aqui nós temos, né, as escritas, o modelo para que a gente compreenda como fazer essa análise do estudante, né, como observar a escrita desse estudante, em qual nível ele, diante do número ditado, o que ele já compreende, o que não. Aqui na sondagem da Ana Clara ficou muito claro que ela compreende todo o sistema de escrita convencional dos números e do valor posicional deles. E com base nessa observação desses exemplos que nós temos, nós conseguimos repensar e refletir a respeito da nossa própria análise de sondagem quando nós formos fazer com os nossos estudantes. Nas nossas referências bibliográficas, nós usamos realmente o do próprio documento orientador nessa formação, porque foi feita uma reflexão em cima dele para que nós possamos dar continuidade no nosso percurso formativo que foi realizado lá no início com a primeira versão desse documento e que possa ser entendido como fazer essa nova sondagem com essas novas reflexões para esse bimestre.
Nós agradecemos muito, a diretoria de ensino da região de Piracicaba agradece muito, e desejo um ótimo trabalho a todos, uma ótima sondagem, que nós possamos ter, colocar para esses estudantes as melhores ferramentas possíveis para que eles possam avançar. Um ótimo trabalho, uma ótima semana.